Se no mundo virtual o sucesso pode se esconder numa ideia, os riscos também são grandes. Muita gente já ganhou problemas gigantes com um simples post na web. Veja o que você pode fazer para se proteger. Existem sim leis na internet. Atrás de um monitor e um teclado, muita gente acha que pode tudo com uma falsa sensação de anonimato. O internauta acredita que pode falar o que quiser, publicar qualquer coisa e por aí vai. Mas não é bem assim que funciona não, hein? Você até pode fazer o que bem entender na rede, mas deve estar ciente de que para cada ação não pensada há consequências. E muitas vezes, consequências legais e jurídicas. Tudo que a gente faz na internet tem as suas consequências, né? Sejam elas, por exemplo, uma responsabilidade civil, pagar uma indenização, seja em casos mais graves até uma consequência criminal. Todo usuário tem que ter em mente aquilo, que existe uma sensação de anonimato na internet, mas dependendo das circunstâncias, dos serviços que foram utilizados, o rastreamento dele é possível. E aí o que acontece? A pessoa pensa que nada vai acontecer e sofre uma desagradável surpresa. Na verdade, o problema é quando o usuário extrapola seu direito à liberdade de expressão. Por exemplo, ofensas são passíveis de punição no mundo real ou no mundo virtual. Entra na mesma categoria quem publica uma foto alheia sem autorização prévia. Isso sem falar nos que violam os direitos autorais de músicas e filmes. A turma dos podcasts, por exemplo, que muitas vezes usa músicas comerciais em seus programas, deve tomar cuidado e sempre respeitar a lei do direito autoral. Caso contrário, o prejuízo pode ser grande quando forem surpreendidos por uma cobrança sobre a utilização do material de determinado artista. O podcast é uma categoria à parte, um acordo feito, e a gente tem o direito de utilizar as músicas, mas para isso a gente tem que pagar também de acordo com a utilização, de acordo com o alcance do programa, né? Há casos notórios de problemas assim na internet. Talvez um dos mais fatídicos aqui no Brasil seja o de uma estudante de direito que no dia do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado postou declarações preconceituosas contra os nordestinos em seus perfis no Twitter e Facebook. A estudante foi denunciada por racismo e incitação pública à prática de crime. Isso além de perder o emprego. Isso já está razoavelmente robusto, o judiciário no Brasil já conhece bem essas iniciativas de uma maneira geral, ou seja, não é que o juiz nunca ouviu falar disso, o crime na internet é uma coisa raríssima para ele, só que é óbvio, a compreensão da internet, os limites do que é possível, o que não é possível fazer, ainda estão um pouco aquém do que deveriam ser. O exemplo disso é que em algumas situações, alguns juízes mandam bloquear, por exemplo, o acesso a sites ou coisas assim. E é uma solução totalmente paliativa, quer dizer, bloquear um site não tira ele de onde ele está, não é uma solução real, entendeu? São mais de 30 mil decisões judiciais relacionadas à internet no país. Uma delas é a deste garoto, Gustavo Cardial. Em seu blog, ele não mediu esforços e resolveu atacar uma empresa que estaria aplicando um golpe. Sem pensar duas vezes, ele publicou fotos dos donos da empresa, informações pessoais deles e até o endereço da mãe dos suspeitos. Resultado, Gustavo está sendo processado por danos morais. Tem coisas que talvez eu até imaginava quando eu estava publicando tudo que eu talvez devesse ter tido mais restrições em relação às informações que eu estava publicando. Apesar de acreditar que estava fazendo algo em prol dos outros internautas que poderiam ser vítimas dos supostos golpistas, o estudante foi surpreendido e agora, quase 2 anos depois do início da novela, toma muito mais cuidado com qualquer coisa que venha a publicar. Recomendo todo cuidado, assim, você pensar se você faria isso na real, sem o computador, pensar nisso. Se não fizer, talvez você então, se você não faria, talvez você não deva publicar então. Para se manter longe dessas frias, acesse sempre o olhardigital.com.br. Lá você encontra desde uma matéria que ensina e ajuda você a escolher imagens livres de direito autoral, até uma matéria completa sobre esse caso que acabou levando Gustavo à justiça. Acesse e confira.